Ora, muito boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais um webinar. Um webinar, desta vez dedicado ao tema das hepatites infantis de etiologia desconhecida. Ahm, Hoje, portanto, hoje teremos realmente um tema que foi solicitado também pelas pessoas que costumam assistir a este webinar. Portanto, eu fizemos os possíveis para corresponder a esta expectativa e cá estamos. Ahm, eu passaria a passar as apresentações, portanto, já certamente alguns de vocês já me terão visto noutros webinars. Eu sou Carlos Sousa, sou diretor do Laboratório de Biologia Molecular da Universidade de Portugal e hoje vamos ter connosco aqui duas ilustres convidadas e certamente não teríamos ninguém melhor para falar deste tema do que a doutora Rita de Sousa, investigadora auxiliar do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, do Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infecciosas, portanto, de infecções gastrointestinais. Portanto, aqui digamos, uma visão também do lado do diagnóstico, do laboratório, e também teremos a doutora Isabel Gonçalves, que, portanto, trabalha na unidade de Hepatologia e Transplantação Hepática Pediátrica do CHUC, e, portanto, ambas, tanto a doutora Isabel como a doutora Rita, estão muito envolvidas toda esta temática das hepatites infantis de origem desconhecida e, portanto, certamente teremos aqui muito a aprender e a esclarecer. Antes de mais, agradeço a disponibilidade da doutora Rita e da doutora Isabel. Muito obrigado. E espero que também seja uma experiência gratificante também para ambas e é sempre bom também podermos partilhar aquilo que sabemos. Pois bem, passando aqui a fazer uma introdução aqui neste tema, o último reporte do dia 22 de junho da OMS refere que em 33 países das 5 regiões da Organização Mundial de Saúde foram reportados 920 casos prováveis de hepatite aguda de etiologia desconhecida em crianças. E desde o relatório anterior, de 27 de maio, portanto, foram acrescentados 270 novos casos. E também em 4 países adicionais. Este furto começou no dia 5 de abril do presente ano, quando o Reino Unido começou a reportar os primeiros casos em crianças de menos de 10 anos, portanto, sem doença previamente saudáveis. À data do último relatório, cerca de 5% das crianças afetadas requereram transplante e cerca de 18,2% acabaram por não sobreviver. Ora bem, no passado já existiam hepatites infantis de origem desconhecida e, segundo os dados da CDC, cerca de 30 a 50% das hepatites infantis eram de facto de causa desconhecida. E, portanto, algo diferencia estas duas situações para termos agora, de repente, uma atenção aqui redobrada sobre este tema. Que a OMS classificou como tendo um risco moderado. E eu diria aqui que, começando então pela doutora Isabel, e tendo em linha de conta esta nota de que a naturalidade com que ocorrem estas hepatites de origem desconhecida, pronto, era no fundo algo que não era muito inusitado, o que é que torna esta então mais mediática e vamos dizer assim, com um tom, entre aspas, mais alarmista, porque se calhar não há razão para alarme, mas tem sido um pouco tratado assim. E então dou-lhe a palavra, doutora Isabel. Antes de mais, boa noite a todos, muito grata pelo convite. Acho que é sempre uma boa oportunidade também para nós conhecermos um pouco as preocupações das pessoas para além do hospital, que é o nosso dia-a-dia.
E efetivamente, o que é que provocou alguma onda de pânico? Eu penso que a primeira coisa, o facto da OMS lançar um alerta de uma entidade que eventualmente podia ser nova e que ainda por cima afetava crianças e crianças muito pequenas, portanto a palavra alerta, e ainda por cima nós que saíamos de uma situação, ou pelo menos saímos e entramos, vivemos uma situação de pandemia, portanto qualquer ideia de um novo surto de qualquer entidade infecciosa e que afetava crianças era efetivamente, gerou imediatamente uma onda de pânico em todo lado. A segunda, porque efetivamente ocorreram mais casos do que era habitual, e em particular no Reino Unido, e efetivamente há um acumular de casos, como vimos no gráfico, abril e maio, e os números subiam todos os dias, e sobretudo estávamos a falar de qualquer coisa que já tinha provocado, nestes primeiros 150 casos documentados na Europa, 10% das crianças tinham necessitado de um transplante. Efetivamente, ao longo do tempo, essa percentagem veio a diminuir, felizmente. Talvez as pessoas aplicassem os critérios para transplante de uma forma mais limite e isso traduziu-se na menor necessidade, mas a verdade é que quando ouvimos nas primeiras semanas também 10% de transplante, mesmo nós que lidamos com esta área, ficamos um pouco preocupados. Eu penso que este fator foi sem dúvida um dos motores para imediatamente se pensar e tentar de alguma forma perceber se podemos ou não evitar esta situação. Muito obrigado. Eu também recordo a todos os que estão a assistir que é possível, podem e devem colocar questões portanto, as dúvidas que considerarem pertinentes, nós procuraremos responder dentro da medida do possível. Portanto, sejam livres de colocarem e aproveitarem este momento. Eu agora passando a palavra à doutora Rita, esta questão da origem desconhecida, e eu penso que é uma das questões que talvez coloca, assim, alguma aura de mistério e de alarmismo aqui porque nós não gostamos daquilo que é desconhecido e gostamos de atribuir uma relação de causa e efeito, o que aqui parece um bocado complicado. E puxando agora aqui para o nosso lado, eu digo para o nosso, que eu também sou uma pessoa do laboratório, a doutora Rita também é, puxando aqui para o nosso lado, o que é que nós, afinal, no laboratório podemos fazer, o que é que podemos pesquisar, ou como é que podemos ajudar aqui nesta definição aqui destes casos? Bem, boa noite. Antes de mais, obrigada pelo convite. E dizer que realmente esta questão é muito mais fácil quando nós temos algo, não é? Em que fazemos o diagnóstico, temos um objetivo, depois, mesmo que os casos apareçam, nós já sabemos o que é que estamos a pesquisar, já temos esse alvo. Neste caso, efetivamente, temos feito muitas pesquisas, mas não temos encontrado muito. Mas dizer também que, e relativamente a este diagnóstico laboratorial, quando começaram a aparecer os casos, foi necessário criar determinadas orientações para dar, ou seja, linhas de investigação, de diagnóstico a vários laboratórios, e isto também um bocadinho, e à pesquisa dos potenciais agentes que tivessem nessa causa, quer sendo infecciosos ou não infecciosos, porque também houve pesquisas para agentes eventualmente que não fossem infecciosos, mas obviamente que também essas linhas de orientação foram feitas inicialmente também um bocadinho com base no que estava a ser feito no Reino Unido, onde surgiram os primeiros casos. Portanto, essas orientações passaram e hoje em dia, o Dr. Carlos Sousa de certeza que não me deixa mentir sobre isso, existe uma rede de laboratórios muito poderosa em termos mundiais e europeus, não é? E que hoje em dia estamos muito mais perto uns dos outros e, portanto, automaticamente com estas orientações, os laboratórios entram em contacto uns com os outros, há reuniões em que fazem uma partilha de informação constante do que é que fizeram, que protocolos usar e também, muitas das vezes, auxiliar outros países e outros laboratórios que não dispõem dessas metodologias, não é? E é, na verdade, extremamente importante e hoje em dia, na verdade, a divulgação
desta informação é muito mais rápida e todos beneficiamos com isso. E essa orientação foi também feita entre várias instituições, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde e o Centro Europeu de Vigilância de Doenças, o ECDC, e começaram por fazer algumas pesquisas, digamos, nomeadamente para alguns vírus, mas também, não só, também para bactérias e outros agentes. No seguimento desses guidelines, digamos, dessas orientações da Organização Mundial de Saúde e da OMS, foi nisso também que a DGS baseou também a sua orientação técnica. E só para dizer que está disponível, eu penso que podem ver nesse link, está disponível para quem ainda não consultou, a orientação técnica da DGS, onde diz e dá uma orientação sobre os agentes que devem ser pesquisados. Não sei se me estou já a alargar um bocadinho. Não, está perfeitamente com o tempo que... Não. Relativamente ao diagnóstico, dizer que têm sido pesquisados e podem ver nesses agentes, uma das orientações é fazer a pesquisa primeiro, e está de acordo, eu gostaria que a doutora Isabel também se calhar falasse um bocadinho da definição de caso e como é que estes casos, portanto, como é que esta pesquisa, para eu depois poder também falar um bocadinho sobre esta pesquisa, porque a definição de caso, entender qual foi a definição de caso e como é que os casos são elegíveis também é importante para depois passar-se para uma fase, então, posterior da pesquisa dos agentes, digamos. Doutora Isabel, quer dar uma palavrinha sobre a definição de caso e como é que os casos são selecionados? O que é que... Sim. Bom, é evidente que a linguagem que mesmo nós clínicos, eu como clínica, tivemos que nos habituar rapidamente, a Task Force foi a estes conceitos epidemiológicos. Efetivamente, nós temos alguma suspeita, e vamos falar um bocadinho também disso do ponto de vista clínico, perante como é que nós vamos pensar que a criança pode ter uma hepatite, de alguma maneira, e perante isso, naturalmente que teremos que fazer algumas análises. E após essas análises, e portanto de acordo, e há neste momento, e em termos mundiais, não há um conceito uniforme. Nós adotámos, como a maior parte dos países da Europa, o critério da Organização Mundial da Saúde, porque o do Reino Unido é um pouco diferente, o da Escócia também era, mas em termos da Organização Mundial de Saúde, então digamos que são elegíveis para pensar nesta situação crianças até aos 16 anos, cuja elevação de enzimas, que eram supostamente previamente saudáveis, portanto não tínhamos nenhuma evidência de outra doença, e que efetivamente perante alguns sintomas sugestivos de hepatite, podia já dizer, essencialmente a icterícia é um quadro mais arrastado de dor abdominal, de mal-estar, de astenia, de vômitos, de diarreia, portanto, quadro um pouco intermitente, que normalmente pode combinar com o aparecimento de icterícia, e aí é mais fácil pensar no diagnóstico, ou não, mas de qualquer forma todos os outros sintomas podem nos fazer pensar que talvez esta criança tenha alguma dessas hepatites, portanto, ao fazer as análises, as enzimas, portanto, os marcadores de inflamação ou destruição do fígado, as enzimas, a AST, a ALT, também antigamente as pessoas conheciam mais por GOT e ATP, mas neste momento, ao fazer isso, e de acordo com o critério da OMS, esses valores têm critérios de hepatite severa, ou seja, são acima das 500 unidades internacionais por litro. Portanto, uma criança que, com alguns destes sintomas que fazem pensar num diagnóstico de hepatite e que, ao colhermos sangue, verificamos que tem esses marcadores de inflamação ou de destruição hepática de forma mais aguda, superior a 500, têm menos de 16 anos, efetivamente são crianças elegíveis para poderem ser considerados casos prováveis. E, portanto, não há casos confirmados neste conceito. Porquê? Porque, efetivamente, sem ter uma etiologia, não podemos dizer que é um caso confirmado desta ou daquela doença. Nós, se diagnosticamos um sarampo ou uma varição, nós sabemos o que é, e, portanto, aqui não há um caso, porque nós não sabemos a causa. Sabemos apenas que eles reúnem alguns critérios que nos fazem pensar que podemos estar perante esta hepatite de etiologia desconhecida. E penso que não me esqueci de nada, doutora Rita, acho eu. Eu até aproveito, porque já que falámos também até na sintomatologia, nós já temos aqui uma questão em que
pronto, aqui penso que até fará para a doutora Isabel, que é: boa noite, obrigado pela iniciativa. Poderiam falar um pouco do contexto clínico em que surge esta hepatite? Ocorre durante os sintomas de uma gastroenterite ou de dias após um quadro de vômitos, diarreia e mal-estar? Ora, isto é uma pergunta muito direta. Efetivamente, e isso também, e mais uma vez, eu penso que a ordem técnica tem clarificado estes dois grandes grupos. Como eu já disse, não é difícil se uma criança fica com os olhos amarelos, uma urina muito escura, que parece chá, ou iced tea ou Coca-Cola, ou com as fezes que podem ser mais descoradas, às vezes com aquele cinzento que se usava nos vidros, a gente chama massa de vidraceiro, efetivamente muito menos descoradas, não é difícil pensar, para nós clínicos e também para as pessoas depois de informadas, que são sinais de alerta do ponto de vista clínico. E, obviamente, que estas hepatites também não surgem em 2 ou 3 dias. Ao contrário das gastroenterites, que podem durar só 2 a 3 dias, no máximo 5, os sintomas são muito agudos, começa-se a vomitar, depois segue a diarreia, há febre, não há febre, mas enfim, todo aquele quadro, a criança estava bem e em 2 ou 3 dias tem estes sintomas. Aqui, estes sintomas que parecem gastroenterite, porque há vômitos, também a diarreia, são mais flutuantes e não me recordo nenhum caso em que houvesse sintomas só de 2 ou 3 dias. Habitualmente, e quando se faz a história, vemos que já há uma semana, em regra, uma semana, às vezes 2, em que a criança não está bem. Os pais reconhecem que está mais parada, come pior, queixa-se a barriga, um dia ou outro vomita um pouco, se tentamos, porque até pensamos porque tentámos forçá-la a comer, as fezes têm uma consistência que vai variando. Portanto, há aqui um quadro que é mais ou menos flutuante e insidioso, sintomas digestivos, que são parecidos com a gastroenterite, mas que não têm aquele instalar mais agudo e mais marcante, que é o da gastroenterite. Obviamente que estamos a falar numa altura do ano em que tivemos também o pico, e a doutora Rita, vamos voltar a isso, do adenovírus. Portanto, estes casos, e vemos o mapa, realmente acompanhou muito aquilo que é anualmente o pico e a distribuição dos adenovírus, em que as crianças têm ou sintomas respiratórios, ou conjuntivite, ou sintomas digestivos. Portanto, consoante, muitas vezes, isso tem a ver, que a doutora Rita falará melhor nisso, sobre o tipo de serótipos e de adenovírus, das tipos envolvidas. Efetivamente, portanto, é também uma altura do ano em que, naturalmente, temos mais gastroenterites, não só o adeno, como outros entrovírus. E, efetivamente, também aprendemos que muitos desses entrovírus podem causar hepatite. Portanto, longe daquilo que nós considerávamos sempre as letras do alfabeto, percebemos agora que há muitos outros vírus, a capacidade alargada do laboratório nos ajudar a perceber situações que vivemos durante anos e que, efetivamente, não tiveram, seguramente, pelas razões já apontadas, este impacto, mas que também nós não os procurávamos tão ativamente em muitos meses de março, abril e maio, quando nós tínhamos seguramente alguns casos que passaram mais despercebidos. Ora, muito obrigado. Penso que foi muito, muito elucidativo, no fundo, este diagnóstico diferencial entre, neste caso, esta classificação da hepatite da etiologia desconhecida e uma, direi, vulgar gastroenterite, e que acontece, principalmente agora a partir nesta altura do verão, certamente será relativamente vulgar. Nós temos aqui mais 3 questões que estão relacionadas e que eu direi que têm a ver com aquele incómodo realmente que sentimos da causa desconhecida. E às vezes até parece, e vou lançar também uma provocação à doutora Rita, que, e eu direi, e a pandemia, porque passamos agora do SARS-CoV-2, se calhar no futuro nós iremos dizer que provavelmente até terá feito mais pela tecnologia do que a tecnologia pela pandemia. Temos os laboratórios temos estas capacidades todas de PCRs, de sequenciação de nova geração, temos tudo isso e não conseguimos identificar aqui um agente, um vilão, um causador, porque provavelmente a realidade é mais complexa do que isso. E temos aqui 3 perguntas que, no fundo, estão aqui relacionadas com a causa da hepatite. E alguém lança aqui, as pessoas lançam aqui as questões, que é: será a Covid, o SARS-CoV-2, ou a poluição, ou simplesmente qual é a causa, ou então será uma proteína, um prião? Quer dizer, nós temos pesquisado e identificados, neste caso,
o Instituto Dr. Ricardo Jorge tem encontrado, assim, vachados, e depois fala-se do adenovírus, depois alguns casos tinham ou não tinham SARS-CoV. Aparentemente, existe, afim, alguma relação entre estas que possa ser associada, algum risco associado à presença. Eu penso que pronto, o SARS-CoV-2 terá sido detectado em alguns casos, também quer dizer, será vulgar quem é que não teve, quem é que não foi infectado. Por isso, se nos puder, assim, lançar aqui algumas luzes sobre esta questão. Sim. Bem, no que diz respeito aos agentes que têm sido pesquisados, e uma das coisas que foi feita e foi abordada por alguns laboratórios, começou com o Reino Unido e depois com outros laboratórios europeus, foi fazer uma pesquisa utilizando este novo conceito da metagenómica, e para quem não é muito familiarizado com esta palavra, ou seja, é uma técnica de biologia molecular que detecta material genético de micro-organismos, querem amostras humanas, ambientais, animais, e depois, utilizando esta nova metodologia de sequenciação massiva, né, nova geração, e tentando, digamos, encontrar que micro-organismos é que estão nessa amostra. Ou seja, é um bocadinho diferente do que nós fazemos atualmente com uma técnica de biologia molecular que nós chamamos o PCR, por exemplo, o PCR que nós fazíamos para o SARS-CoV, não, RT-PCR, em que nós temos um agente e temos um alvo, digamos, para detectar um fragmento de um gene do SARS-CoV e sabermos que estamos infectados. Neste caso, esta metagenómica que tem sido utilizado é fazer uma abordagem nessa amostra, tentar identificar, não é, que organismo é que possa estar na causa desta hepatite. Pronto. E têm sido feitas muitas dessas abordagens. Não é uma abordagem fácil, porque eu imagino o que é que uma amostra humana, porque estamos a falar de micro-organismos, podem ser patogénicos ou não, não é? Qual é a informação? São milhares de dados, não é? E de informação que é preciso trabalhar, porque é uma coisa que quando nós não sabemos, temos um alvo direcionado e sabemos o que é que vamos à procura, é muito mais fácil. Quando não sabemos, portanto, é muita informação. No entanto, dos dados que dispomos de vários laboratórios que fizeram esta metagenómica, os agentes que encontramos foram o adenovírus, depois um adenovírus que chamamos um adeno-associated virus, ou seja, que é um vírus que só se multiplica se, por exemplo, estiver presente um herpes vírus ou outro adenovírus, ou seja, ele precisa da maquinaria dos outros vírus para se replicar, mais ou menos o que acontece com a hepatite, o vírus da hepatite delta, que precisa da B para se replicar. Encontraram também herpes vírus, encontraram alguns outros vírus também, mas o que é certo é que não há uma causa comum, ou seja, não há uma causa comum transversal a todos estes casos. Inclusive, foram feitas este tipo de detecção por metagenómica nas amostras das pessoas, das crianças que foram transplantadas. E também foi difícil encontrar uma causa comum em todas estas amostras. Portanto, tem sido bastante difícil encontrar uma causa para isto. Inicialmente, obviamente, estiveram muitas hipóteses em cima da mesa, nomeadamente o SARS-CoV, em que foram feitos estudos em que não só tentar perceber se essas crianças estavam infectadas pelo SARS-CoV, mas também, por exemplo, ver com base nos anticorpos se essas crianças, não estando infectadas na altura em que tiveram a hepatite, mas tinham estado previamente. E, eventualmente, face à exposição a um vírus, um adenovírus que até causa uma infecção moderada, mas que disputasse uma reação do sistema imunológico, não é? E causasse, então, esta hepatite. A semana passada, e com base nesta questão do SARS-CoV, a doutora Maria Zambon, do Instituto PHI, do Instituto Nacional do Reino Unido, inglês,
disse que estava um bocadinho a abandonar a questão dos estudos que tinham feito, a abandonar a questão do SARS-CoV. Não só porque tinham feito estudos serológicos, estudos caso-controle, em que temos um grupo controle e um grupo das crianças com hepatite, para comparar, por exemplo, a presença de anticorpos com o SARS-CoV e não encontraram grandes diferenças. Na realidade, e relativamente aos países europeus, das crianças também onde foi detectado o SARS-CoV são cerca de 10%, portanto, dos casos de hepatite. E, portanto, em relação ao SARS-CoV tem sido um bocadinho abandonado. Hoje já havia outra vez outra informação que, da via americana, que potencialmente não podemos excluir o SARS-CoV está envolvido nestes casos. Mas, efetivamente, continuamos sem uma resposta robusta, não é? Em relação a isso. O mesmo se passa com os adenovírus, um bocadinho diferente, porque os adenovírus realmente têm sido o agente que tem sido mais encontrados nestes casos, relativamente à pesquisa dos agentes que têm sido detectados. Portanto, a maior percentagem, digamos, de um agente tem sido encontrado associado. E eu acho, portanto, hoje, por exemplo, no Reino Unido, até a semana passada, pelos vistos, 68% dos casos tinham adenovírus. Nós temos um bocadinho, nos nossos casos, não temos muito, temos cerca de 25% dos nossos casos é que tinham adenovírus. Por outro lado, também tem sido um bocadinho mais difícil, e em relação também aos adenovírus, dizer que se trata, tem-se apontado um tipo de adenovírus, que é o 41F, não é? Genomicamente é caracterizado como 41F e está mais associado com as gastroenterites. Mas, efetivamente, também temos detectado outros adenovírus, nomeadamente adenovírus que estão mais associados a infecções respiratórias, nomeadamente a espécie C. Por exemplo, nós, nos nossos casos, nunca encontramos nenhum 41F. Portanto, temos a espécie C. Dizer também que em cima da mesa, e relativamente aos adenovírus, estava uma questão que era: será que estes adenovírus, face a este período de pandemia, em que houve uma contenção, não é? E que, digamos, os vírus respiratórios desapareceram um bocadinho pelo uso da máscara, mas foram feitos estudos genéticos, comparar as estirpes, não é? E não encontramos também qualquer mutação que eventualmente pudesse torná-lo mais virulento do que outras espécies, não é? Mas isso também dos dados que estão disponíveis também não mostram evidência ou com maior transmissibilidade, não mostram que haja isso. É difícil, têm sido colocados muitos esforços a tentar identificar qual será a causa, não é? E não tem sido fácil, na verdade. Exatamente, e vamos saber se algum dia teremos a resposta com uma certeza absoluta. Provavelmente, e isto, estando a especular completamente, será uma conjugação de fatores e talvez esteja... isto é apenas um feeling pessoal, mais voltado para a questão de eventualmente algum efeito colateral dos confinamentos, etc., uma menor exposição, uma menor habilidade, quiçá. Aqui temos aqui uma questão que eu certamente já adivinharia que ia aparecer, que ia ser obrigatória, e já que falámos no SARS-CoV, que é a relação da vacinação com o aparecimento destes casos de hepatite. Eu penso que não há nenhum fundamento para relacionar aqui uma coisa com a outra, mas talvez a doutora Isabel nos queira elucidar e de facto colocar aqui alguma clareza neste assunto que de facto repetidamente tem sido abordado.
Na verdade, essa foi naturalmente de todas as linhas de investigação ou todos os pensamentos de quem teve que se debruçar mais rapidamente sobre isso, e aconteceu no Reino Unido, era uma das questões principais e era legítima, mas efetivamente foi muito rapidamente respondida, porque, por um lado, a grande maioria das crianças, estamos a falar de 75% em quase todos os países, estão abaixo dos 5 anos, portanto, a grande maioria dessas crianças não tinha sido vacinada. Portanto, esse foi das respostas mais fáceis dos cientistas, dos investigadores. Efetivamente não houve, e neste momento é das poucas certezas que as pessoas têm a dizer não houve relação com a vacina, até pela idade e porque a maioria das crianças não estava vacinada, a maioria das crianças infectadas. E, portanto, esse aspecto penso que está respondido. Depois há muitas outras questões que ainda estão em curso e há hipóteses interessantes, como o facto de algum produto de um único produtor ser distribuído na Europa, isto é porque se fala um bocadinho aqui na Europa, eu acho que efetivamente essas hipóteses vão ser exploradas, a existência de aflatoxinas, portanto, toxinas que contaminassem alguma linha alimentar de produtos, mas tudo isso são hipóteses ainda em curso. A própria ideia do sistema imunitário, as crianças, e aqui é curioso pensar que quando começou a epidemia do SARS-CoV, se verificava que as crianças, felizmente, eram muito poupadas, em termos até de sintomas mais graves, e o que nós dissemos, e é verdade, que a imunidade inata dos mais pequeninos os vai proteger de ter respostas mais violentas a um vírus como era o SARS-CoV. E curiosamente parecia que de repente esta imunidade inata que ficou ali um pouco protegida, agora ao contrário parecia torná-los mais atreitos a um outro tipo de agente, adenovírus ou não. Essas teorias do sistema imunitário, eu penso que há ainda estudos muito preliminares, mas na verdade também ainda não se conseguiu muito demonstrar que de alguma forma a imunidade inata, ou estar ficado em casa como se provocasse uma espécie de anestesia ou de paralisia do sistema imune e do desenvolvimento normal desse sistema imune das crianças, que precisam, é um facto, as crianças precisam de confrontos, precisam de lixo para criar alguma modulação imune e precisam das bactérias e das infecções que eles têm, que são muito desagradáveis para nós pais enquanto eles estão pequeninos, mas que na verdade são fundamentais para uma maturidade equilibrada do seu sistema imune. Mas pronto, esta linha efetivamente também não está abandonada, mas não há muita consistência sobre essa hipótese. Assim como os tóxicos, que são provavelmente mais difíceis, mas até agora não. Efetivamente não se falou muito, e eu acho curioso, é quando nós imaginamos a quantidade de álcool e de todos os produtos que nós esfregámos na entrada do infantário, em todo lado, então há crianças que eram muito aditivas, porque eu lembro no meu gabinete tinha um miúdo que passava a vida a despejar o contentor do álcool, e efetivamente, e esse é curioso, não sei se a doutora Rita também quer, mas eu acho que é interessante que não pensasse, sobretudo os mais pequeninos, que foi a idade mais afetada até aos 5, também é aquele que do modo geral, não usava máscara na escola, os mais pequenos foram mais liberados disso, e que também, provavelmente, metiam mais as mãos na boca com muito mais facilidade. E é engraçado que nós não vimos um pouco e perceber até que ponto a barreira intestinal e todo o equilíbrio da flora, que para nós é importante, podia estar bloqueada ou de alguma forma perturbada com esta novidade que introduzimos no dia-a-dia deles, que é andar sempre a esfregar as mãos com esses produtos. E eu acho que é curioso que estávamos a discutir na rede europeia justamente estas coisas. Não sei, não será fácil, mas penso que, apesar de tudo, se houve algo muito diferente para estas crianças, que além do isolamento, foi a quantidade de produtos que nós distribuímos por todo lado e que eles levavam facilmente à boca. Está sem som. Desculpe. Obrigado. Temos agora aqui uma outra questão que está relacionada com algo também que a doutora Isabel já referiu, que é, no fundo, que todos os casos desta hepatite infantil se restringiu aos países da zona temperada, Europa principalmente. Eu direi aqui que também temos aqui uma pista, o facto de também ter aparecido primeiro no Reino Unido, série de países, e aí, não sei se a doutora Rita concordará, mas também tem a ver com a capacidade de detecção precoce e de identificação desses casos. Nós sabemos que, obviamente, no hemisfério sul temos alguns países com capacidade para tal, estou-me a lembrar da África do Sul, estou-me a lembrar da Austrália,
Mas será na Europa e nos Estados Unidos onde provavelmente teremos mais capacidade. E, portanto, eu direi que se porventura não se identificaram casos, ou tantos casos, ou não tão cedo quanto na Europa, noutras áreas do mundo, será porque provavelmente não existia essa capacidade. Não sei se a doutora Rita concorda aqui com esta observação. Eu concordo, e obviamente que em alguns casos, e nomeadamente, por exemplo, se estamos a falar da África, não é? Obviamente que eles têm outros problemas também de saúde que tomara eles conseguirem dar conta, portanto, desses problemas, e obviamente que as limitações na parte da saúde são muito grandes e será muito difícil, nem imagino, não é? Para alguns países, mas pronto, existem alguns países que têm estado atentos, mas obviamente que a atenção é limitada em relação aos meios que eles têm, não é? E por exemplo, uma das questões que eu também me questionei, só a pensar algo, relativamente porque é que nos Estados Unidos foram onde ocorreram maior número de mortes. A minha questão também se prende um bocadinho com isso. Será que o sistema de saúde deles, estes mortos, não estarão também relacionados com o tipo de sistema de saúde, aquela questão dos seguros, toda uma série... Portanto, há muitas implicações, às vezes, que nós desconhecemos, não é? E que até podem não ser, mas até podem ter outros fatores que contribuem também para isso, para o número, para a identificação e a notificação desses casos e para o tratamento e a resolução. E eu até diria que se calhar também agora, e tendo do que a doutora Isabel também disse, que a mortalidade até decresceu de certa forma face ao início, nos estaremos agora mais alertas e se calhar a notificar tudo e mais alguma coisa e porventura estaremos a diluir esses casos. Digo eu, não é porque todos, sendo algo com uma subjetividade bastante grande, a definição deste tipo de casos, não existindo uma linha de fronteira assim tão definida, nós podemos estar agora mais alerta e estamos a notificar muito mais casos suspeitos e daí, no fundo, dentro da percentagem geral sobre os casos que identificamos, a mortalidade ter diminuído, de certa forma. Não sei se faz Eu penso que é sentido. possível, eu acho que faz sentido. Como eu dizia, provavelmente houve casos ao longo de outros anos e esses estudos só começaram agora a ser feitos. O que é que aconteceu antes, em 2017, 18, 19, são estudos que vão demorar um pouco a rever, tentar perceber que casos é que nós tínhamos com valores de enzimas acima de 500 e é possível que, efetivamente, ao pensarmos, vamos ter formas um bocadinho diferentes e isso já é visível, por exemplo, nas séries. O Reino Unido e as primeiras, portanto, eu diria que é aquele cohorte, aquele grupo inicial que é o que retrata provavelmente melhor a história natural, em que efetivamente, como seria de esperar, 70% das crianças que foram investigadas estavam com icterícias, estavam amarelas na altura do diagnóstico, coisa que quando nós agora, ao passar estes meses e depois se começar a investigar, as crianças que mesmo não estando ictéricas, estão prostradas, têm um quadro de 2 semanas com aqueles sintomas digestivos e fazem análises, vamos ter aqui um pouco que vai ultrapassar o das crianças que tinham hepatite e estavam ictéricos. Portanto, há aqui efetivamente mais casos, como diz o Dr. Carlos, concordo, mais diagnósticos, a mortalidade pode ser diluída, mas eu acho que a doutora Rita tem razão. Há países, por exemplo, a maior parte, os casos de morte foram nos Estados Unidos, e os Estados Unidos são o que nós sabemos, são os Estados Unidos, há estados muito ricos e com uma capacidade enorme de diagnóstico e de tratamento, atempados, e outros que ficam a muitos milhares de quilómetros e que efetivamente o acesso a cuidados de saúde para este tipo de casos mais graves não existe, por aí simplesmente. Portanto, essa realidade dispar leva a que eles tivessem ou quase metade das mortes registadas no mundo, e a Indonésia, por exemplo, quase o resto, não é? A Europa não registrou nenhum. Houve um caso inicialmente que depois, com os estudos que vieram posteriormente à morte da criança, até provaram que ela tinha uma outra doença genética e, portanto, a excluía desse grupo. Portanto, efetivamente, há todos estes fatores a colocar, a avaliar,
e também vi aqui uma pergunta sobre, não reconhecendo a etiologia, existem incertezas quanto aos efeitos nocivos a médio e longo prazo, devemos estar preocupados. Eu não queria dizer, porque eu acho que não devemos estar preocupados, mas temos que continuar vigilantes. Em termos clínicos, nós vamos continuar a ter que seguir estas crianças por algum tempo e perceber efetivamente o que se espera desta entidade é que ela, na grande maioria, recupere até 3 meses, volte tudo à normalidade, o fígado tem uma grande capacidade de regenerar e esperamos que esteja tudo normal, as análises, a criança, voltou tudo à linha de base, o que é ótimo. Uma minoria, como já vimos, vão ter uma evolução mais difícil, alguns, muito poucos, serão transplantados e alguns provavelmente vamos descobrir também que terão outras doenças, porque também temos uma capacidade a nível hepático agora de estudar mais de 1000 genes que possam ter favorecido que um outro agente vírico ou não desse um quadro mais grave em algumas crianças, ao passo que outras passaram relativamente bem, apesar da sua inflamação. E, portanto, nós temos que seguir estas crianças, portanto, a história ainda vai a meio, talvez menos de meio, portanto, nós vamos ter que tentar perceber o que é que aconteceu a este grupo de crianças, ao fim de 6 meses, 1 ano. Portanto, preocupados não, mas vigilantes, sim, precisamos de estar vigilantes. Uhum. E eu diria, dentro da questão de termos de estar vigilantes e, obviamente, continuar a identificar casos e identificar os casos pela via atualmente, que está no fundo pela orientação que a DGF emitiu. Também temos aqui até uma pergunta, exatamente quando é que podemos consultar as orientações, obviamente no site da DGF, no documento relativo às orientações, neste caso as orientações da identificação de casos e comunicação de casos de prováveis, enquadráveis na hepatite de origem desconhecida infantil. Mas depois poderão ser necessário aqui enviar amostras, seja aqui para o Instituto Ricardo Jorge, estudar. Obviamente que há dados clínicos que precisam ser recolhidos, há os resultados das análises bioquímicas, das funções hepáticas, etc. Tudo isso enquadrar, e quando chega à altura é muito importante, e eu aproveito aqui para dar a palavra à doutora Rita, é muito importante seguir bem as recomendações e enviar aquilo que faz sentido enviar e da forma correta, não é? Claro, e também uma das questões que também tem sido algo difícil nesta forma transversal de transferência de informação de país para país e até mesmo dentro do nosso país e no que se refere à pesquisa dos agentes, tem a ver também com o tipo de amostras. Por exemplo, tem sido difícil às vezes ter a mesma, por exemplo, eu pesquiso adenovírus no sangue total, mas o país B só pesquisa adenovírus nas fezes. Portanto, e o país C só pesquisa adenovírus no soro. Portanto, às vezes é difícil também ter a percepção de que, porque no soro pode ser negativo, porque a detecção, o limiar de detecção, a virémia, digamos, por exemplo, é mais baixa do que, por exemplo, numas fezes. E, portanto, eu numas fezes sou capaz de detectar, num soro sou capaz de não detectar. E, portanto, no país B vai-me dar negativo e aqui vai-me dar positivo. Portanto, também tem sido um bocado difícil comparar isso. E, portanto, também há orientações, nomeadamente em relação ao tipo de amostras, que devem ser enviadas. E ao tipo, e à pesquisa em si. Por exemplo, no estudo do Reino Unido, foi visto que a maior parte dos adenovírus que tinha sido pesquisada tinha sido detectada em sangue total, não, por exemplo, no soro ou até mesmo no plasma. Portanto, e por isso há também orientações nesse sentido, em que devem ser colhidas as amostras em função da orientação técnica, do que está descrito na orientação técnica. Por outro lado, dizer que, tratando-se de crianças muito pequeninas, não é? E que as colheitas não vão colher muita amostra, é necessário e deverá ser, e recomenda-se, que o hospital, nestes casos, também,
e o laboratório hospitalar, ou onde seja, não descartem as amostras, guardem as amostras. Isso é extremamente importante. Também para investigações posteriores, não é? E para podermos também chegar a algum resultado. Já fui, e aproveito para deixar também aqui a informação nesse sentido, porque fui contactada também por hospitais, por laboratórios hospitalares, em que me dizem, mas no hospital não há capacidade para guardar amostras, por exemplo. Nesse sentido, e a orientação também diz isso, nesse sentido o hospital deve, não é? E na recomendação deve enviar as amostras para o Ricardo Jorge para serem armazenadas no Instituto. Isto porque muitas das vezes não há essa capacidade nos outros laboratórios e, por exemplo, mesmo que o laboratório efetue toda a panóplia das análises, não é? Se não tiver sido para guardar essas amostras e as descartar, não é de todo aconselhável. E, portanto, o Instituto também está disponível para para guardar essas amostras. Dizer também, e só relativamente, nós quando temos várias amostras, temos recebido muito poucas fezes também, e na verdade seria importante, e de acordo com a tabela, seria importante, até porque nas crianças é mais fácil de colher do que até propriamente outro tipo de amostra, não é? Mas seria importante que também houvesse uma sistematização desse tipo de amostras. Portanto, sangue, fezes e, imagina, zaragatoa, se tiver clínica para fazer uma zaragatoa e fazermos a análise no Xudar, senão o sangue e as fezes seriam 2 amostras, sangue total seriam 2 amostras, colhida em DTA, seriam as 2 amostras de eleição, e até para nos dar alguma informação da carga, por exemplo, viral ou bacteriana, dos agentes que nós pesquisarmos, nos 2 tipos de amostra, para também podermos, de certa forma, correlacionar a clínica e outras coisas que sejam necessárias. Portanto, avaliar em 2 tipos ou 3 tipos de amostras diferentes, não é? Sim, de facto, e sendo eu também alguém do laboratório, é muito importante, porque de facto, em amostras diferentes, em períodos diferentes e em contextos clínicos diferentes, o resultado também poderá querer dizer algo muito diferente. Isso é o que eu costumo dizer, é que é um chavão que costumo mencionar, que um laboratório não é um resultatório, não é? Nós temos que... as respostas têm que ser enquadradas. Portanto, Exato. e é muito bom haver a comunicação entre o laboratório e os profissionais do laboratório e os clínicos, no fundo, a podermos aqui ajudar-nos mutuamente, até porque eu diria que os pacientes de um clínico também são os pacientes do laboratório, não é? E por isso é importante este tipo de esclarecimentos. Temos aqui uma questão relativamente interessante, que seria mais um desabafo, tem a ver aqui com a questão também do sistema imunitário, que portanto nós apresentámos uma guerra contra os vírus e bactérias, quando já está muito antes de nós, é verdade. A própria simbiose intestinal da microbioma demonstra isso. Com tantos cuidados de higiene, poderemos estar a criar mais problemas que soluções para o nosso futuro. Pois isto já foi parcialmente respondido, doutora Isabel, não? Acerca do treino, principalmente enquanto crianças, que necessitamos para lidar com os patogénios que futuramente nos virão infectar pela vida fora. Mas relaciona aqui realmente uma questão com o microbioma. Isto é algo que foi abordado aqui, é algo que fará algum sentido.
Acho que microbioma, eu acho que a doutora Rita estará muito mais à vontade do que eu. Eu confesso, nós costumamos brincar um bocadinho com isto com os colegas, no meu hospital, como nós temos a transplante, a hepatologia não é classicamente ligada à unidade nós outros, da gastro e da nutrição. Nós trabalhamos um pouco em parceria, mas temos unidades independentes. E quando alguém fala em microbioma, eu digo, isso é com a gastro. Eu agora não tenho aqui a gastro. Mas não, eu neste momento estava a falar disso, eu penso que todos esses estudos estarão seguramente em marcha, que eu tenha conhecimento de alguma correlação com alterações ao longo deste ano, até não conheço ainda. Doutora Rita, não sei se pode ajudar, eu não conheço nenhum estudo nesse sentido, estávamos apenas a falar das hipóteses e do que o álcool e os antissépticos todos que nós usamos possam ter feito, mas eu não conheço ainda nenhuma conclusão sobre isso. Não, eu também não conheço e obviamente que há imensos estudos. Há bocadinho quando a doutora Isabel estava a falar das hipóteses, eu sei que, por exemplo, também os escoceses já começaram a investigar algumas questões relacionadas com o sistema de histocompatibilidade e o HLA específico que possas ter encontrado, e foi encontrado, acho que agora não me lembro do qual foi, nas crianças, em X crianças com hepatite também. Portanto, há, na verdade, muitas abordagens que podem ser feitas e essa do microbioma provavelmente não tenho informação ainda sobre isso. Que será sempre algo a explorar, obviamente. Mas outra coisa curiosa, e eu penso que nos casos mais graves, e o que nos está a ser pedido a nível da Europa, da centralização de estudos, nos casos mais graves em que fazemos biópsia, e tentamos sempre, justamente nos mais graves, tentamos fazer a biópsia do fígado, que é, enfim, tirar um bocadinho um cilindro de fígado, e estão a ser centralizados a nível, neste caso na Áustria. Efetivamente, a grande linha de estudo é pensar que, independentemente dos vírus ou deste circuito do vírus SARS-CoV encastoado no adenovírus, portanto uma conjuntura temporal e sazonal de vírus que possam ter favorecido esta resposta, também se pensa, como já se pensava há anos atrás, já o Dr. Carlos falou nisso, efetivamente nós sempre tivemos hepatites de causa desconhecida e tínhamos todos os anos, e num país pequeno como o nosso, 1 a 2 casos que evoluía de forma fulminante e que era enviado ao centro para transplante. Isso não aconteceu em 2020, 2021, realmente menor exposição, sem dúvida, mas de qualquer maneira essa situação existia e nós não conseguíamos ter uma causa para isso. O que é que se pensava já nessa altura e agora com mais casos houve oportunidade de estudar melhor? Que efetivamente há uma resposta imune errada. Portanto, essas crianças terão alguma coisa que não era muito marcante até ali, sobretudo na resposta de alguns grupos de células, chamados CD8, e que perante uma conjuntura diferente, o fígado vai responder de uma forma exagerada. Mas essa resposta é mediada e é geneticamente determinada, portanto, algumas com marcadores HLA, como naquilo que nós chamamos autoimune, portanto, doenças contra nós mesmos, portanto, produzir algo que nos faz mal a nós mesmos, e penso que essa é uma linha de investigação. Já era um pensamento dos últimos 6 anos nos grupos de estudos das formas graves de hepatite nas crianças, e agora talvez consigamos um pouco mais desta marcação no fígado justamente desses erros. Eu penso que a resposta imune, a meu ver, é sempre a que faz mais, a resposta imune diferente, porque no fundo, como nós já vimos, e a doutora Rita também falou nisso, quando se comparava as respostas ao ter tido o SARS-CoV, os vírus, estar exposto ao adenovírus, porque à altura deles, em cada criança que faz uma forma grave, seguramente há 10 ao lado que tiveram expostos ao mesmo tipo de epidemiologia. E porquê é que elas não reagiram? Obviamente, o nosso sistema imune, a nossa carta imune vai ditar muito, e depois as circunstâncias. Obviamente, o que também está aqui em jogo e não sabemos é que as tais circunstâncias sazonais que provocaram algo que parece estar a abrandar, felizmente, e que ocorreu em particular nos meses de abril, maio, março, abril, maio. Sim. Eu aproveito para referir que eu coloquei, portanto foi partilhado agora na plataforma, o link para a página da DGF, onde está a notícia da divulgação da
portanto, da publicação, da orientação, e na última frase, portanto, no carregando no link que lá se encontra, poderão fazer o download da orientação, onde consta não só a definição de casos, como o enquadramento clínico, como também o tipo de exames laboratoriais que poderão ser efetuados e como poderão também ser, que tipo de amostras e para onde, etc. Portanto, terão lá certamente toda a informação necessária. Eu fujo-me aqui uma questão que não foi abordada, mas que poderá estar na cabeça de muita gente, principalmente dos pais, e eventualmente terão alguns pediatras na plateia que certamente já terão tido este tipo de interrogação, existe algo que se possa fazer para prevenir que a criança venha a ter um episódio deste tipo, ou simplesmente talvez não haja nada a fazer? Não sei se a doutora Isabel. Prevenção, como nós a gostaríamos de ter, como temos os contactos nas meningites e fazemos uma prevenção ao resto das crianças. Não, efetivamente não. A própria orientação técnica e a maior parte, a exceção do CDC, que às vezes é um bocadinho mais rígido com esta quarentena de infantários. Não, nós efetivamente o que há que recomendar, atendendo a que se considera que pode ser um agente de transmissão que a gente chama fecal-oral, não, mas no fundo que tem mediado algo que as mãos mal lavadas e, portanto, mais facilmente levadas à boca, a criança vai ser mais exposta. Obviamente que as recomendações são simples, no sentido de mantermos o nível de cuidados de higiene a que nos habituamos. Provavelmente o único aspecto positivo do SARS-CoV, habituar-nos a ter mais cuidados de higiene das mãos em ambientes, não só no hospital, como nos ambientes das escolas e das creches. Efetivamente, fora isso, não há nada que nós possamos fazer, e como eu já disse também, não há nada que a gente possa antecipar no sentido de porque é que ele vai evoluir daquela maneira, quando a alguns não lhes acontece praticamente nada. Não, efetivamente não, só as medidas básicas de higiene. E também não está previsto, pelo menos em nenhuma das normas europeias, que a criança fique em isolamento ou que a escola toda tenha que fechar, essas coisas, não, nada disso. Na sequência, já agora, porque estava a haver uma pergunta ainda não respondida, o tratamento é hepatite. Dizer-vos que não há propriamente também um tratamento de hepatite desta ou de todas as formas graves. Quando nós falamos em tratamento ou quando eles são transferidos para unidades com mais experiência, é no sentido, nós dizemos aquilo que é o tratamento médico de suporte, que basicamente são coisas simples. Nós garantimos que elementos básicos que possam potenciar a regeneração mais rápida do fígado, estejam disponíveis para o organismo. E muitas vezes é colocar-lhes um soro, fornecer sempre glicose de forma contínua. Portanto, o açúcar, nós temos sempre, as crianças começam a não comer e depois acumulam problemas porque deixam de comer ou porque vomitam, porque estão mal dispostos, porque estão enjoados, obviamente, e então passam muito mais tempo em jejum do que seria normal. E se há coisa que o fígado não gosta mesmo, é de jejuns prolongados, sobretudo os fígados mais imaturos destas crianças pequenas, têm muito menos capacidade do que nós de armazenar as suas reservas, portanto, o glicogênio. E, portanto, eu costumava brincar, os internos ainda hoje se riem e diziam assim, só me lembro da doutora Isabel nos dizer, não se esqueçam, deem-lhes açúcar, podem não comer mais nada, mas destas vezes vale todas as porcarias, e nós também temos neste momento não é um problema, é uma maneira de estar mais saudável, é as pessoas mais jovens estarem a evitar que as crianças pequenas contactem com o açúcar até aos 2 anos. Portanto, mas numa situação destas, eu digo, o fígado não gosta nada de ficar à fome, portanto, que não lhe falte pelo menos o açúcar, porque mesmo quando ele está muito doente, é das poucas coisas que ele consegue ainda usar como fonte energética, é uma coisa simples como a glicose, portanto, e tudo que seja, e portanto aqui nesta fase temos que nos esquecer um bocadinho das cáries, são só uns dias, e das ideias corretas de não introduzir o açúcar na dieta muito cedo, mas tem que haver. Ou então temos mesmo que fazer estes soros e fornecemos muitas vezes o fósforo, outro elemento importantíssimo na regeneração, são coisas simples. E depois limitamos a vigiar e a estar mais próximas de parâmetros que nos dão algum sinal, há aqui alguma coisa que não está a evoluir bem. Portanto, é um pouco isso que essa é a vigilância, é aquilo que nós chamamos do suporte médico. E sobretudo, um momento difícil de quando começamos a perceber que há critérios
eventualmente para transplante, que serão, felizmente, muito poucos. Mas penso que tudo isto, esta otimização de coisas simples, ajuda a que, efetivamente, nós tenhamos hoje, e quando eu olho para trás, há 30 anos que eu recebo crianças com hepatites fulminantes, as chamadas falências, efetivamente, a nível de cuidados gerais do país, de referenciação, de trabalho em rede, nós fizemos uma evolução fantástica. As crianças chegavam sempre muito tarde, em coma, quase sempre. Não, e agora é possível, de alguma maneira, fazer muito menos transplantes em circunstâncias idênticas, portanto isso é positivo. Mas não há um tratamento, isso para vos dizer, não há. Infelizmente temos apenas uma vigilância mais seletiva em alguns aspectos. E açúcar. Obrigado. Antes de encerrarmos, eu falo que já estamos em cima da nossa hora. Tenho visto aqui um comentário que, visto neste contexto, há uma corrida à vacina da hepatite A. Eu direi que, dentro daquilo aqui que foi dito, que se calhar não faz muito sentido, porque já nem sequer é dos agentes, neste caso foi mais correlacionados, porque foi da etiologia desconhecida, nós até estamos a excluir à partida aquele abecedário dos vírus da hepatite, não é? A B, C e D, e portanto isto é completamente descontextualizado, e só para não ficar nada a corresponder, temos aqui sobre a relação houve do paracetamol e o ibuprofeno durante uma infecção com agente suspeito. Neste caso, adeno, o paracetamol, no fundo, o ibuprofeno poderá ter aqui alguma relação, penso que também não está. Não, isso foi logo observado logo no Reino Unido, foi também das primeiras questões, além da vacina, perceber, e eram sempre doseados os níveis de paracetamol de muitas das crianças. Obviamente que o abuso crónico, por mais que uma semana de paracetamol, não dará nenhum nível tóxico, teríamos que dosear outro tipo de produtos que não estão muito acessíveis na medicina legal, mas isso foi realmente afastado. Não é o tipo de lesão, não é de todo o tipo de lesão que o paracetamol provoca em termos de toxicidade. Não. Estamos realmente já para lá um pouco do nosso tempo. Antes de mais, muito obrigado, doutora Isabel, doutora Rita, pela excelente informação, qualidade de informação muito pertinente que passaram a toda a audiência, que certamente penso que será muito útil a todos. Foi partilhado o link para orientação. É importante, antes de identificar este tipo de casos e quem no fundo possa ter a possibilidade de se deparar com eles, ler documentos, estar informado e certamente acompanharemos e estarmos atentos, não alarmados, mas atentos, penso que é essa a mensagem, para de facto darmos a melhor resposta. Muito boa noite a todos e desde já agradeço a todos também quantos assistiram em casa, também pelas perguntas que colocaram, penso que teremos respondido à grande maioria e depois cá estaremos, penso eu, já que pretendemos obviamente fazer mais iniciativas deste género, com temas que depois que as pessoas acharem pertinentes e que sejam úteis para o seu dia-a-dia profissional, no caso dos profissionais de saúde, ou simplesmente para alguém com interesse nesta temática. Muito obrigado e até breve. Obrigada.